2 dps. Tá? Então no diodo vai ficar o dobro da tensão. Então a gente tinha visto os valores para calcular na carga, né? Então a tensão média na carga, como é média, né? Seria exatamente o dobro da tensão média no meia onda, né? Porque como eu estou somando, estou fazendo a média, eu tenho o dobro de área, então eu tenho 2 vezes isso daqui. A tensão eficaz, eu não vou demonstrar, mas a tensão eficaz fica sendo Vm com raiz de 2. Isso aí a gente já tinha visto, né? Fator de forma, que é a relação entre o valor eficaz e o valor de médio na carga, então ficaria π sobre 2 raiz de 2, 1,11. E o fator de ondulação, que é o ripple, ou seja, o quanto de tensão alternada eu tenho na saída, né? Qual é a proporção de tensão alternada em relação à tensão contínua. Então, é dado por isso daqui, a gente calculou que é 0,48, independente de valores aí. A onda completa é sempre 0,48, tá? Ou 48%. Significa o quê? Eu tenho 48% de tensão alternada na saída, em relação à tensão contínua. E aí, para especificar os diodos, eu tenho corrente direta contínua é a tensão média na carga, dividido pela resistência. Isso é corrente média na carga, né? Sem esse 2 aqui, é corrente média na carga. Tá? O que acontece? Como cada diodo vai conduzir metade, tá? A média disso aí, então é a metade, tá? Que vai passar por cada diodo. Corrente direta já não, né? Porque a corrente no diodo, a corrente na carga, é isso aqui. A corrente em cada diodo vai ser só isso aqui. Tá? Por isso que a corrente média no diodo é a metade da corrente média na carga. Tá? E a corrente de pico no diodo, aí sim, é esse valor aqui, que é Vm, dividido pela resistência. Tá? É isso daqui. Tensão reversa de pico repetitiva, 2 vezes tensão de pico. Aí nós falamos em retificador onda completa, em ponte. Qual é a vantagem do em-ponte em relação ao outro? Primeiro, você não necessita mais usar um transformador. Você não precisa que as tensões estejam em contrafase, né? No outro você precisa do transformador para gerar as 2 tensões em contrafase. Aqui você não precisa, você entra com uma tensão única. Tá? A desvantagem é que você passa a ter o dobro de diodos. Tá? Como é que funciona isso? No semiciclo positivo, quem que vai conduzir serão os 2 diodos, D1 e D3, né? D2 e D3, né? Como é que eu anotei lá? D1 e D3, tá? Então vai ser assim, ó. Aqui está positivo em relação a esse, então a corrente vai fazer esse caminho aqui. No semiciclo negativo, tá? É esse que está positivo e esse está negativo. Então a corrente vai fazer esse ciclo aqui, ó. Então a corrente sempre vai fazer a mesma direção aqui na carga, tá? Então as formas de onda exatamente iguais, tá? Uma ressalva: quando a gente considera diodo ideal, significa que não tem queda de tensão no diodo, tá? Quando eu falo que o diodo é real, ele tem uma queda de tensão VF, tá? Que é 0,7 a 1,2 volts. No caso do onda completa com TAP central, com transformador, eu só tenho um diodo na jogada, né? Cada vez é um diodo que está conduzindo. Nesse caso aqui, cada vez que conduz, são 2 diodos.
Tá? Eu tenho a queda nesse diodo e depois tem a queda nesse diodo. Então são duas vezes a queda de tensão. Então nesse caso aqui, ó, no real, no diodo real, a tensão que vai ficar na carga vai ser VP, né, que é a tensão de entrada, de pico de entrada, é sempre assim, VP é a tensão de pico de entrada, VM é a tensão na carga, ou seja, a diodo ideal não tem queda de tensão, então VP é igual a VM. Para diodo real, existe queda de tensão no diodo, então VM é igual a VP menos a queda no diodo. Nesse caso eu tenho duas quedas, tá? Bom, de novo é os mesmos valores, igualzinho do onda completa com tapo central. Oi? VF, queda de tensão no diodo. Então, mas ali é de 0,7. De 0,7 a 1 volt. Se você pegar um diodo, porque quando a gente falou em diodo, a gente falou sempre que a queda de tensão no diodo era 0,7. Tá? Isso não é bem verdade. 0,7 é um valor teórico. Tá? Na prática, vai depender muito do tipo de diodo que você está usando. Se for diodinho de sinal, pequenininho, que não aguenta nada, que é uma porcariazinha, é 0,7. Para o diodo retificador, para eles poderem suportar uma tensão reversa grande, o diodo retificador ele tem que suportar uma corrente alta e uma tensão reversa alta. Para você fazer com que ele suporte uma tensão reversa, eles mexem na dopagem. Tá? Um dos lados, em vez dos dois lados terem dopagens iguais, as dopagens são diferentes. Tá? Para que isso? Menos dopado ele aguenta mais tensão. Tá? Só que menos dopado significa que o diodo tem mais resistência. Então o que vai acontecer? O diodo, que teoricamente deveria ter uma curva assim, no vizinho assim, ó, no diodo retificador, ele acaba tendo uma curva assim, ó. E para uma corrente que normalmente a gente usa, tá? Sei lá, 1 ampere, 2 amperes, essa tensão VF aqui acaba sendo até 1,2 volts. Então, se for usar VF, a tensão, queda de tensão do diodo, para retificador, ela pode ser alta. Alta, temos, né? Em vez de 0,7, ela pode ser 1 volts, 1,2 volts. Tá? Bom, então, esses valores são os mesmos para a onda completa com tapo central. A única coisa, diferença, corrente contínua direta, continua sendo a mesma coisa, né? De novo, cada par de diodo vai conduzir um ciclo, né? Um semiciclo. Então, a corrente direta nesse par de diodos vai ser a corrente direta na carga dividido por 2. Corrente direta de pico repetitiva, de novo, também vai ser a tensão na carga de pico dividido pela resistência. Agora, opa! Professor, tô perdendo tudo. Hã? Aí fala que é VP, foi por mim. Aqui tem, além de ser VP, sabe o que é? VP é a tensão de pico na entrada, tá? A diferença entre VP e VM é muito pequena, tá? Aqui se usa realmente VM, aqui se usa VP pelo seguinte. Em cima, né? Hã? VM em cima. Em cima é VM, aqui se usa VP. Só que aqui não é 2VP não, hein? Tá errado aqui. Tem que corrigir. É VM só. Que página é isso aqui? 49. Por quê? Por que é só VP? Pelo seguinte, a tensão é VP